povo brasileiro. Investigadores norte-americanos anunciaram O racionamento já é realidade em 16... Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dose de atualidade. Você que já se acostumou a toda quinta assistir uma nova dose lançada pelo Descomplica, não se esqueça de assinar o nosso canal, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades e perde nada. Vamos falar de mais uma dose? Hoje o assunto é sobre o Boko Haram, que é um grupo de fundamentalismo islâmico que vem promovendo uma série de atentados terroristas gravíssimos na Nigéria. Só que antes de falar exatamente do grupo, eu queria muito falar um pouquinho sobre a Nigéria. É importante a gente conhecer esse país. Ele possui a maior população e a maior reserva individual de petróleo da África. Por isso que ele tem um contexto de interesse internacional muito forte. No mesmo momento em que muitas empresas vão para a Nigéria atrás do seu petróleo, a gente observa parte da população sofrendo com diversos atentados e uma violência que vem crescendo muito por uma briga de questão ideológica, religiosa e política. O norte do país, ocupado principalmente por pessoas de origem islâmica, eles pretendem implantar a lei islâmica em todo o país. Então essa lei que a gente chama de Sharia, ela nortearia as decisões políticas e a vida cotidiana. Só que a parte sul do país e ainda a maioria da população é cristã. E aí surge, dentro desse contexto de disputa ideológica e política, o Boko Haram, que é um grupo terrorista que levanta a bandeira do jihadismo para lutar contra a influência cristã e ocidental no país. Então eles promovem uma série de atentados para tentar, de forma forçada, colocar a sua visão em todo o país. O medo dos cristãos é que, na verdade, a população islâmica cresce muito e está muito próxima de conseguir ter realmente o poder político e implantar a Sharia. O medo maior vem da violência. O Boko Haram, ele vai principalmente contra mulheres. Ele acredita que o estudo, que a instrução, que a liberdade que vem sendo dada às mulheres é um empecilho e ele vislumbra uma sociedade em que essas mulheres seriam colocadas, às vezes, como servas, como presas dentro de casa e, muitas vezes, para dar uma lição para elas, eles as roubam, as sequestram e, principalmente, as estupram para tentar dar uma lição até que elas se convertam ao islamismo. Então, essa prática que vai totalmente fora do que o islamismo prega, que é claramente um movimento terrorista, faz do Boko Haram ainda um problema muito grave. Em setembro de 2014, o seu líder morreu e muitos imaginaram que o Boko Haram poderia ficar perdido. Mas o que a gente observou foi que os ataques continuaram e eles vêm repetindo essas atrocidades. A exemplo, uma vez eles atacaram 5 cidades no país durante o Natal, porque estava acontecendo a Missa do Galo e eles têm um foco muito forte contra os cristãos. Recentemente, no final de abril, no dia 28, 300 mulheres foram resgatadas de um episódio de sequestro que aconteceu também em 2014 e o exército da Nigéria vem lutando contra esse grupo e conseguiu resgatar pelo menos essas mulheres. A gente não sabe exatamente o número de vítimas que eles já fizeram, mas a gente entende que é muito importante combater esse grupo que, devido à força que eles vêm ganhando, inclusive em redes sociais, eles estão ganhando adeptos e forças que às vezes vêm de fora do país e isso mostra que a causa geopolítica internacional em cima da luta islâmica, ela precisa fugir da ideia do terrorismo e cair mais para a ideia da cultura. Bem, vamos olhar uma questão de prova para a gente ver como que esse assunto pode cair? Vamos para a nossa questão? O Boko Haram multiplica ataques sangrentos no nordeste da Nigéria há 6 anos, e inclusive no Chad, no Níger e no Camarões, o que levou estes países a lançar uma ofensiva militar contra o grupo islamita. Essa semana, o Boko Haram publicou 2 vídeos que contrastam completamente com os anteriores, lançando mão de símbolos visuais e de um estilo similar ao usado pelo Estado Islâmico para recrutar candidatos a jihad em suas fileiras na Síria e no Iraque. Segundo Aaron Zellin, do Washington Institute for Near East Policy, o INEP, o grupo pode ter desenvolvido sua capacidade técnica. O mais chamativo, segundo este especialista, é a grande diferença entre os vídeos das 4 ou 5 últimas semanas e o que faziam antes. Fonte G1, dia 21/2 de 2015. A ebulição de conflitos que assistimos no mundo nos faz crer que uma série de guerras estão surgindo. Contudo, assim como no caso acima, os conflitos duram anos e o mundo não tomou conhecimento de sua ocorrência. O texto nos mostra que a atual conjuntura tem chamado a atenção para os casos, pois, letra A, as tecnologias de comunicação têm legitimado a atuação desses grupos e permitido que seus territórios sejam vistos pelo mundo. B, a negligência dos estados em combater esses grupos tem feito com que atuações estrangeiras combatam e governem em diversos territórios. C, as lutas jihadistas têm apresentado maior aceitação fora de seus países com o advento de melhorias tecnológicas e uso de redes sociais. Me diz, a resposta certa é